Nova York, a cidade que brilha como diamante à noite, mas que esconde sombras mais profundas que qualquer beco escuro. No coração de Manhattan, onde o cheira dinheiro e ambição, ergue-se um arranha-céu de vidro e aço que parece rasgar o céu. No topo dele, um penthouse avaliado em 50 milhões de dólares, a fortaleza de Alexander Voice, bilionário de tecnologia, viúvo aos 45 anos, pai de 2 filhos pequenos, e um dos homens mais impiedosos que Wall Street já produziu. Ele não construiu sua fortuna apenas com inovação. Construiu com traições calculadas, demissões em massa sem aviso prévio, aquisições hostis de empresas menores, uma filosofia brutal. Quem não serve é descartado como lixo. Para Alexander, pessoas eram peças num tabuleiro, algumas valiosas, outras absolutamente dispensáveis. E no fundo dessa pilha de descartáveis, invisível aos olhos do mundo, estava Heloísa, brasileira, 32 anos, pele morena marcada pelo sol implacável do interior, olhos castanhos profundos que guardavam segredos capazes de derrubar impérios, grávida de 7 meses, sozinha, barriga enorme que transformava cada movimento numa batalha silenciosa contra a gravidade e a exaustão, sem marido, sem família na América, sem rede de proteção. Apenas ela, o bebê crescendo dentro dela e a necessidade brutal de sobreviver em uma das cidades mais caras e cruéis do planeta. Heloísa chegava na mansão todos os dias às 5h45 da manhã, antes mesmo do sol despontar sobre o rio Hudson. Saía depois à meia-noite, quando as crianças finalmente dormiam e Alexander ainda berrava ao telefone com investidores asiáticos. 18 horas por dia. 7 dias por semana. Salário que mal cobria o aluguel de um quarto minúsculo no Bronx. Ela cuidava de Liam, o menino de 5 anos com olhos tristes que carregavam a ausência da mãe morta. E de Sofia, a menininha de 3 anos que ainda perguntava quando mamãe voltaria do céu. As crianças a adoravam com uma intensidade que assustava. Chamavam-na de Tia Elo com aquela pureza que só crianças possuem. Ela cantava para eles em português, voz suave misturada ao som da chuva batendo nas janelas panorâmicas. Contava histórias de festas juninas, de fogueiras no mato onde fantasmas dançavam, de avós que curavam feridas com ervas e palavras antigas. Fazia aquelas crianças órfãs de mãe rirem, mesmo quando o mundo ao redor desabava em frieza e indiferença. Mas Alexander, ele odiava aquilo. Via o carinho das crianças por ela como uma ameaça direta ao seu controle absoluto. Como se o amor delas por uma empregada diminuísse a autoridade dele como pai. O veneno começou devagar, gotejando silenciosamente nos corredores de mármore. Primeiro foram os comentários sussurrados, lançados como flechas envenenadas. Você anda devagar demais por causa dessa barriga. Está atrapalhando a rotina das minhas crianças. Depois, em voz mais alta, na frente dos outros empregados. Você é paga para trabalhar, não para bancar a mãe substituta. Elas são minhas filhas. Minhas, não suas. E então vieram as humilhações públicas, sem pudor, sem piedade. Certa tarde, Heloísa subia a escada em espiral de mármore carregando sacolas de compras das crianças. A barriga pesada deslocou seu centro de gravidade. Uma sacola escapou. Maçãs orgânicas de $8 cada rolaram pelo piso polido como bolas de bilhar. Alexander surgiu no topo da escada. Terno Brioni de $15.000. Rolex no pulso. Celular de última geração na mão. Olhos frios como lâminas de gelo. Você é burra ou apenas patética? A voz dele ecoou pelo corredor como um chicote. Grávida de 7 meses e ainda tropeça como uma idiota desajeitada. Se você cair e machucar meu filho, eu te processo até você perder esse bastardo que nem pai tem. Você acha que é especial porque tem um bebê na barriga? Aqui dentro você é só uma empregada, uma parasita grávida que eu pago para fazer o básico. Ele virou para a governanta que observava, petrificada. Tire essa mulher da minha vista. E a avise, se ela não melhorar o ritmo, vá embora sem referência, sem um centavo de indenização. Grávida ou não, não é problema meu. Heloísa baixou a cabeça. Não respondeu. Não podia. Apenas recolheu as maçãs uma a uma, com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair de novo. Lágrimas ardentes ameaçavam escapar,
mas ela as prendeu. Engoliu o choro, sufocou a dignidade ferida. Mas algo aconteceu dentro dela naquele momento. Não era só o bebê se mexendo. Era raiva. Raiva fria, calculada, paciente. O tipo de raiva que não explode. O tipo que espera, acumula. E quando finalmente age, destrói tudo. A gota d'água transbordou semanas depois, na festa de aniversário de Sofia. A mansão estava transformada num cenário de conto de fadas de milhões de dólares. Celebridades de Hollywood, investidores de Wall Street, fotógrafos da Vogue, champanhe Krug custando $1.000 a garrafa. Heloísa estava na cozinha industrial de aço inoxidável, preparando o bolo que Sofia havia pedido com aqueles olhos brilhantes de criança. O bolo da tia Elo, com brigadeiro de verdade. Ela fez tudo sozinha, mãos inchadas, coluna em chamas de dor, pés latejando, mas sorrindo, porque aquela menina merecia pelo menos isso. Alexander entrou na cozinha cambaleando, bêbado de champanhe caro, rindo alto com um grupo de amigos bilionários. Viu Heloísa ali, avental manchado de chocolate, barriga pressionando o tecido, cabelo preso num coque desesperado, suor escorrendo pela testa. Ele parou e riu, mais alto, para todos ouvirem. Olhem só isso. A babá grávida achando que é chefe Pantier. Que cena tocante. Vai embora daqui, mulher. Isso aqui é uma festa de verdade, não quermesse de favela brasileira. Você fede a leite azedo, suor barato e desespero. Ninguém quer ver essa barriga grotesca no aniversário da minha filha. Risadas explodiram. Alguém filmou com o iPhone. No dia seguinte, o vídeo estava no Instagram. Bilionário com babá no lugar, cara sorrindo com lágrimas de alegria, #aperisticide, #realitycheck. Milhares de curtidas. Milhares de comentários cruéis. Heloísa ficou ali, paralisada no meio da cozinha iluminada por lustres de cristal baccarat. Lágrimas quentes finalmente escaparam, deslizando silenciosamente pelas bochechas. Mas ela não deixou ninguém ver sua expressão. Virou as costas com a dignidade que ainda lhe restava. Foi para o quarto das crianças. Fechou a porta. Sentou no chão. Apertou a barriga com as duas mãos, sussurrando para o bebê. Calma, meu filho, a gente vai sair dessa. Eu prometo. Ele não sabe, mas um dia vai descobrir. E quando descobrir, já será tarde demais. Na manhã seguinte, Alexander convocou Heloísa para a sala principal. Advogado de terno caro posicionados ao lado dele como soldados. Documentos espalhados na mesa de mogno maciço. Você está demitida. Sem aviso prévio. Sem indenização. Sem carta de recomendação. E se ousar abrir a boca sobre qualquer coisa que viu ou ouviu nessa casa, eu te destruo. Vou processar você por difamação, invasão de privacidade, quebra de confidencialidade, o que eu quiser inventar. Meus advogados ganham $500 por hora. Os seus? Você nem tem advogado, não é mesmo? Agora pegue suas coisas e suma antes que eu chame a segurança. Silêncio. Heloísa olhou para ele por um longo momento. E então, calmamente, tirou um envelope amarelado do bolso da blusa de algodão barato. Colocou na mesa, na frente dele. Antes de assinar qualquer coisa, leia isso. Alexander pegou o envelope com um sorriso de escárnio, achando que era uma carta patética de súplica, talvez um pedido de indenização ridículo que ele rasgaria na cara dela. Abriu. Dentro havia um teste de DNA. Resultados de laboratório certificado. Carimbos oficiais. E um nome que fez o sangue dele congelar nas veias. Heloísa Maria Voz. Ele parou de respirar. O rosto perdeu toda a cor, ficando pálido como mármore. Que piada de mau gosto essa! Quem te pagou para forjar isso? A voz dele saiu trêmula pela primeira vez em anos. Heloísa falou baixo, mas com uma firmeza de aço que cortou o ar como lâmina. Eu sou sua meia-irmã, Alexander. Os advogados trocaram olhares de pânico. Filha ilegítima do seu pai, com uma empregada brasileira que ele conheceu numa viagem de negócios aos anos 90. Ela trabalhava num resort onde ele ficou hospedado por 3 meses. Ele a engravidou e a abandonou, como abandonou tantas outras pessoas na vida. Mas antes de morrer, em 2018, sua consciência finalmente pesou. Ele deixou uma carta.
reconhecida em cartório, testemunhada por 2 advogados independentes. E um traste irrevogável. 40% das ações da VoiceTech em nome da filha que ele nunca teve coragem de assumir publicamente, e dos descendentes dela. Silêncio mortal. O único som era a respiração pesada de Alexander, como um animal acuado. E o bebê que eu carrego aqui. Heloísa tocou a barriga com as 2 mãos. É seu sobrinho, herdeiro direto de parte desse império que você acha que é todo seu. O sangue não mente, Alexander. Você pode mentir. Eu posso mentir. Mas o DNA não tem piedade. E o sangue sempre volta para cobrar. Ela colocou na mesa a carta original do pai dele. Papel amarelado pelo tempo. Assinatura tremida, mas inconfundível. Alexander pegou o papel com mãos trêmulas. Leu em voz alta, sem conseguir evitar. Para minha filha Heloísa, o que eu não pude dar em vida, dou agora em morte. Perdoe-me por ter sido covarde. Seu pai, Richard Voice. Alexander desabou na poltrona de couro italiano de $50 mil. O homem que humilhava COR ao telefone, que despedaçava concorrentes, que fazia crescidos chorarem em reuniões, agora tremia como uma criança perdida na escuridão. Os advogados começaram a sussurrar freneticamente entre si. Processos inevitáveis, assembleias extraordinárias de acionistas, escândalo público catastrófico, perda de controle acionário. Heloísa não gritou, não sorriu com vingança. Apenas disse, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer raiva: eu não quero sua mansão, nem seu dinheiro manchado de sangue. Quero apenas que meus filhos e o seu sobrinho tenham o que é direito deles por sangue e por lei. E quero que você nunca mais olhe para uma pessoa grávida, pobre, imigrante, como se ela fosse nada. Porque o mais fraco pode estar carregando exatamente o veneno que te destrói por dentro sem você perceber. Ela saiu da mansão naquela noite, barriga pesada, mala pequena, olhos secos, mas carregando o poder silencioso de quem finalmente revelou a verdade que mudaria tudo. Os dias seguintes foram um terremoto silencioso que rachava os alicerces do Império Voice. Alguém, talvez um dos advogados presentes naquela sala, talvez alguém com consciência, vazou cópias da carta e do teste de DNA para o Conselho Administrativo da VoiceTech. As ações despencaram 18% na abertura do mercado. Investidores institucionais fugiram como ratos de navio afundando. O Wall Street Journal estampou: herdeira secreta ameaça controle de bilionário da Tech. O vídeo da humilhação ressurgiu, agora com legendas cruéis. O mesmo homem que humilhou a meia-irmã grávida agora perde tudo. Hashtags explodiram. Hashtag Karma Voice, hashtag Blandjoseph, hashtag Justice for Heloísa. Pessoas comuns que nunca pisaram num penthouse agora comentavam: ele pisou em quem não devia. O universo cobrou. Alexander foi removido da presidência da VoiceTech em uma assembleia extraordinária. Votação unânime, conflito familiar irreconciliável e risco reputacional crítico. Ele saiu da sala de reuniões sem dizer uma palavra. O homem que comandava milhares de funcionários agora era apenas mais um CEO caminhando pelos corredores vazios da própria empresa, escoltado pela segurança. A mansão foi colocada à venda. Ninguém comprou imediatamente. A maldição Voice espantava interessados. Liam e Sofia foram temporariamente para a casa de uma tia distante que mal conheciam. Alexander ficou sozinho num apartamento discreto no Upper West Side. Andava pelos cômodos vazios tocando objetos que não significavam mais nada. Olhava para as fotos da esposa morta penduradas na parede e via o rosto do próprio pai. O abandono, a covardia, o ciclo repetindo. Ele havia se tornado exatamente o que jurou nunca ser. Heloísa, enquanto isso, reconstruiu o que restava. Mudou-se para um apartamento simples no Brooklyn. 2 quartos, vista para o East River. Barulho do metrô à noite. Mas era dela. O bebê nasceu numa madrugada gelada de janeiro. Um menino forte. Olhos castanhos profundos como os da mãe. Ela o chamou de Mateus, presente de Deus em português. Heloísa nunca processou Alexander por vingança pessoal. Usou o traste apenas para o essencial. Educação para as 3 crianças. Sim, ela considerava Liam e Sofia como seus também.
fundo de emergência e doações anônimas para abrigos de mães imigrantes grávidas. O resto, trabalho honesto. Ela virou coordenadora de um programa comunitário para famílias latinas em Nova York. Ensinava português. Contava histórias da roça brasileira. Ajudava mulheres a não se sentirem invisíveis como ela se sentiu. Aos sábados, Liam, agora adolescente quieto e alto, e Sofia, menina de 11 anos cheia de energia, vinham visitar. Brincavam no parque. Comiam um brigadeiro caseiro. Chamavam Mateus de primo. Não havia mansão. Não havia luxo. Mas havia algo que o dinheiro nunca comprou: amor verdadeiro. Anos se passaram como névoa fria sobre o rio. Alexander envelheceu rápido demais. Aos 55, parecia ter 70. Cabelo grisalho ralo, olhos fundos, mãos que tremiam ao segurar uma xícara de café. Vivia de migalhas de investimentos, numa existência que não era vida, apenas sobrevivência. As crianças o visitavam esporadicamente, sempre acompanhadas por Heloísa. Chamavam-no de pai, mas o abraço era educado, distante, obrigatório. O vínculo que ele nunca soube construir, nunca se recuperou. Numa tarde chuvosa de outono, Alexander foi até o Brooklyn. Parou na frente do prédio de Heloísa. Não tocou a campainha. Deixou apenas uma carta amassada na caixa de correio. Heloísa encontrou naquela noite. Abriu com cuidado. As palavras eram poucas, mas carregadas de peso. Heloísa, não espero que você leia isso, muito menos que responda. Mas preciso dizer, eu vi meu pai em mim. O mesmo abandono, a mesma arrogância, a mesma covardia. Eu te tratei como ele tratou sua mãe. E agora vejo que resta quando o dinheiro vai embora. Absolutamente nada. Só o eco das palavras cruéis que joguei no ar e que agora voltam para me sufocar. Se puder, diga às crianças que sinto falta. Não de mim como pai, mas da chance que nunca dei a mim mesmo de ser pai de verdade. Alexander. Ela leu em silêncio. Mateus perguntou. Mãe, o que é? Ela dobrou a carta. Guardou na mesma gaveta onde ficava a carta do próprio pai. 2 gerações de arrependimentos coletados como relíquias de uma guerra sem vencedores. Não respondeu. Algumas dívidas o tempo cobra sozinho. Anos mais tarde, quando Alexander estava internado num hospital particular, fraco por uma doença que nem todo o dinheiro do mundo poderia curar, Heloísa levou as crianças para uma última visita. Ele estava na cama, magro, pele pálida, olhos úmidos. Viu Mateus ao lado dela, o sobrinho que nunca conheceu direito, agora o menino de 8 anos com o mesmo olhar profundo da mãe. Tentou falar. A voz saiu rouca, quebrada. Eu errei. Contudo, com todos. Heloísa apenas assentiu. Não com raiva, não com pena, com aceitação serena. Ela saiu do quarto com as crianças. No corredor, Sofia perguntou com a voz fina. Tia Elo, o papai vai ficar bem. Heloísa apertou a mãozinha dela. Algumas coisas não ficam bem, querida, mas a gente segue em frente. E isso é o que realmente importa. Alexander morreu 3 meses depois. Sozinho. O obituário no New York Times foi curto. Alexander Voice, pioneiro da tecnologia, faleceu aos 58 anos. Nenhuma menção ao escândalo. Nenhuma menção à meia-irmã. Como se o karma tivesse apagado as marcas, mas deixado lição gravada em pedra para quem quisesse enxergar. Heloísa continuou vivendo. Mateus cresceu forte e gentil. Liam e Sofia se tornaram adultos que lembravam dela como mulher que salvou o que restava da família despedaçada. E em noites silenciosas, olhando o esquiline de Nova York iluminado pela janela do Brooklyn, Heloísa pensava. A cidade devora os arrogantes com dentes afiados. Mas aqueles que suportam a dor, que sobrevivem à humilhação, que transformam o veneno em força, esses florescem nas sombras. E quando finalmente a luz chega, eles já são inquebráveis. A lição final que ninguém esquece. Pare um segundo. Respire fundo. Sinta isso na alma. O karma não é vingança doce. É justiça cega, cruel e matematicamente inevitável. Cada palavra de desprezo que você solta no mundo é uma bala atirada para o céu. Ela sobe, desaparece da sua vista. Você até esquece que atirou.
Mas a gravidade não esquece. E quando essa bala cai, cai direto na sua própria cabeça, com força multiplicada, sem aviso prévio, sem misericórdia, sem exceções. Quem pisa na grávida, no pobre, no imigrante, no fraco, não está apenas humilhando alguém. Está assinando o próprio atestado de óbito social, emocional e espiritual. Porque o universo tem memória perfeita. O sangue chama mais alto que qualquer fortuna acumulada. O passado não morre, ele apenas espera, paciente como um predador na escuridão, até você estar no seu momento mais vulnerável. E então, te devora. Não com explosão, não com drama, com silêncio, com vazio, com a percepção tardia e devastadora de que todo o poder do mundo não compra de volta um único abraço verdadeiro, um filho que te olha com respeito, uma noite de sono sem pesadelos sufocantes. Então olhe para o espelho agora e se pergunte: você está construindo um legado que sobreviverá a você? Ou cavando uma cova tão profunda que nem seu próprio nome escapará dela? Porque quando o dinheiro acabar, quando as luzes se apagarem, quando a mansão virar eco vazio habitado apenas por fantasmas de oportunidades perdidas, o que sobra é exatamente o que você plantou nos outros. Se plantou amor, colhe gratidão eterna. Se plantou respeito, colhe legado. Se plantou dor, a colheita vem. Sempre vem, com juros compostos. E ela não perdoa. Nunca perdoa. A cidade continua brilhando lá em cima, indiferente, bela e cruel. Sem você.